Fala pessoal, hoje vamos fazer um estudo de caso sobre o romance Dois Irmãos de Milton Ratum. Para esse estudo de caso, a gente vai usar, deixa eu ver aqui, a minha dissertação. Olha a babada, já começando pela babada aqui, ó. Meu mestrado eu concluí usando a obra Dois Irmãos do romance, a minissérie televisiva. Eu fiz um estudo sobre o romance Dois Irmãos e também trabalhei essa perspectiva da adaptação para a minissérie que houve no ano de 2017, a minissérie, a obra Dois Irmãos de Milton Ratum. É um romance do ano 2000, ou seja, já está fazendo 23 anos. Eu uso sempre o Antônio Cândido, é a minha referência literária preferida. Eu usei o Literatura e Sociedade, praticamente eu sempre uso o Literatura e Sociedade de Antônio Cândido. É o meu livro de teoria literária de cabeceira. Usei esse Cartografias da Teledramaturgia Brasileira. Eu usei várias teorias de adaptação, mas esse Cartografia eu queria destacar nesse estudo de caso que a gente vai fazer hoje, por causa dessa questão do narrador desterritorializado, essa figuração que aparece em torno desse narrador aqui, de Dois Irmãos. E tô com uma quadrilogia regionalista de Milton Ratum, Relato de um Certo Oriente, Cinzas do Norte, Órfãos do Eldorado e o próprio Dois Irmãos de Milton Ratum. É obra que eu amo essa obra, eu adoro essa obra, eu acho ela uma das melhores da literatura contemporânea brasileira e acho uma das melhores da literatura nacional no geral, né? Ela perde para poucas aí como melhor obra. Então, vamos embora conversar um pouco sobre isso. Eu vou fazer como eu dou aula, né? Vai ser tipo uma conversa para a gente fazer esse estudo de caso. É tanto que eu já estou no meu modo professor aqui, né, de óculos, há lá um Clark Kent às avessas, né? Espero que Henry Cavill não esteja escutando isso, né? Porque senão os seguranças dele vão vir bater aqui. Mas brincadeiras à parte, vamos começar a entender um pouco a perspectiva da obra Dois Irmãos, né? É um livro que foi lançado, como eu havia dito, no ano 2000, fez bastante sucesso porque já fazia 11 anos que o Milton Ratum não escrevia nada. Ele passou um tempo sem escrever após Relato de um Certo Oriente ter vencido o Prêmio Jabuti. E aí ele retorna com Dois Irmãos, uma obra muito melhor do que Relato de um Certo Oriente, uma obra mais completa, mais densa, mais estruturalmente bem escrita, bem dividida e quase perfeita, né? É a obra-prima de Milton Ratum, vencedora do Jabuti no ano de 2001 e que inicia praticamente todos esses padrões estruturais do que a gente estuda como essa nova literatura contemporânea que veio a partir dos anos 2000. É um livro narrado em primeira pessoa, que vai contar a história a partir da visão de um marginalizado. É um livro que tem, na média, aqui nessa minha versão, que saiu pela Companhia das Letras, 266 páginas, né? É um livro que vai e vem
no tempo várias vezes. Então, praticamente ele dita muita dessas coisas que seriam as marcas da nova literatura contemporânea. A história do livro é bem interessante, porque o livro é chamado Dois Irmãos, mas o foco do livro não é só nos dois irmãos, é na família toda, né? O enredo do livro vai contar exatamente, a trama gira em torno de uma família moradora da cidade de Manaus, e a gente vai ver a narrativa dessa família durante 30 anos, pós Segunda Guerra Mundial, que é a primeira volta de um dos dois irmãos, o Jakub, e a gente vai seguindo essa narrativa durante 30 anos. A gente vai entender toda essa dinâmica familiar ali, do pai, um imigrante libanês que veio morar em Manaus no início do século XX, o casamento dele com a Zana, a esposa dele, o momento que ele tem os dois irmãos gêmeos, o momento em que eles começam a cuidar de uma indígena chamada Domingas, que na verdade vai virar doméstica deles, e a chegada da filha mais nova, completando aí os 3 filhos. Depois, a chegada do narrador da obra, que é o Nael. E o interessantíssimo aqui, em relação ao foco narrativo ser em primeira pessoa, é que a obra ela é narrada sobre a visão de Nael. Esse narrador testemunha ali, que vai testemunhar a briga dos dois irmãos e vai testemunhar como a briga entre esses dois irmãos vai levar à destruição da família e à destruição da casa. Que, como diz Milton Ratum, desde a página inicial do livro, a casa ela é a metáfora da própria família libanesa, né? Então é muito interessante isso. O foco da minha dissertação e desse estudo é exatamente nesse narrador de primeira pessoa, né? O narrador em primeira pessoa aqui é Nael, como eu já havia comentado, o filho de Domingas, e esse narrador da empregada nessa casa aí, ele também se entende como um indígena, e a gente também vai entender o ponto de vista dos indígenas nessa sociedade manauara que está crescendo, se desenvolvendo ao ponto de chegar à famosíssima Zona Franca de Manaus, né? Um processo de industrialização enorme que, para o Milton Ratum, que é morador da Manaus dessa época, é um processo catastrófico. A gente vê entrevistas dele, eu vi muitas entrevistas dele quando eu estava escrevendo a dissertação, e ele sempre trazia isso, né? Que esse processo de industrialização da cidade de Manaus foi catastrófico para a cidade, principalmente na visão dos moradores de lá. Seguindo com esse estudo dessa primeira pessoa não confiável, lembrando da figura de Nael, durante a progressão da narrativa, a gente também vai perceber, descobrir, né, porque é colocado aqui na narrativa, mas também é colocado algumas pistas, que Nael suspeita que é filho de um dos dois gêmeos.
Os gêmeos vivem brigando, o Jacob e o Omar. Eles são completamente diferentes. Aquela velha estrutura dos irmãos gêmeos opostos. Só que o Nael acha que um dos dois é o pai dele. Então, Nael é esse sujeito ali desterritorializado. Ele se reconhece como essa figura indígena. A gente reconhece durante a obra essa questão dessa figura indígena, mas a gente percebe essa desterritorialização, esse não lugar do Nael por não se reconhecer como brasileiro, não se reconhecer como indígena, não se reconhecer como descendente de imigrantes libaneses. Ele não se reconhece muito bem que ele é, né? Durante todo o livro, durante toda a sua narração. Um fator importantíssimo, que era o que a gente estava comentando, que o Milton Ratum traz na obra, é exatamente esse fator espaço. A história ela se passa na cidade de Manaus. A maior parte da história tem uma passagem, né? Na verdade tem várias passagens que acontecem em São Paulo após a chegada do fim da adolescência. Jacob resolve morar em São Paulo, deixa a família, né? E é o segundo momento que ele vai embora. O primeiro momento é ainda na infância, ele briga com o irmão e o irmão corta o rosto de Jacob com um vidro, e Jacob quem é mandado de volta para o Líbano, né? Castigo, né? Castigo porque você levou um corte do seu irmão, viu? Então ele é mandado para o Líbano e ele retorna a primeira vez após a Segunda Guerra Mundial. Depois ele vai e a gente tem uma passagem bem longa na cidade de São Paulo, mas o foco aqui é a cidade de Manaus. É interessante porque eu coloquei os 4 livros do Milton Ratum como uma quadrilogia regionalista, porque está em vários sites como essa quadrilogia regionalista, mas a maior parte do livro é urbano. Ele não é um regionalismo como tradicional, como o de José Lins do Rego, não. Onde a maior parte da história se passa em fazendas, em ciclos de cacau, em ciclos de cana-de-açúcar, ou até como Torto Arado, né? Que no vídeo sobre Torto Arado eu havia comentado. Ele é uma obra extremamente urbana. Ele é classificado como uma obra regionalista muito mais pelos aspectos exóticos que o Milton Ratum traz aqui, né? Palavras que são muito regionais do norte, principalmente do Amazonas, mas é uma obra extremamente urbana, com histórias sobre a urbanidade, com a casa no centro histórico de Manaus, o que é incrível essa parte, né? Porque às vezes quando o Nael tá andando pela cidade, a gente se sente como se estivesse assistindo aqueles vlogs dos vlogueiros passeando pelo centro histórico de Manaus. É muito interessante essa perspectiva. Mas o que eu queria comentar é que a referência mais clara de Milton Ratum não é José Lins do Rego ou nenhuma obra regionalista, né? Na verdade, claramente as referências de Milton Ratum são as narrativas de Machado de Assis. Claramente, né? Na narração em primeira pessoa, na narração investigativa, que a gente não consegue reconhecer quem é o verdadeiro pai de Nael, a obra vai deixando pistas sobre isso. Então, é uma referência muito clara a Machado de Assis aqui. Os personagens principais da obra são Jacob,
Omar, Halim, o pai dos dois, Zana, a mãe, Rania, Domingas, Nael e Lívia, que tem um papel menor, mas depois ela serve no início como estopim da briga dos dois irmãos. E depois ela se casa com Yaco. E aí a gente vai perceber um pouquinho da inveja de Omar em torno desse casamento. Todos os personagens perfeitos aqui, né? Nenhum personagem superficial. Todos esses personagens têm uma profundidade imensa, imensa. É incrível como o Milton Ratum cria personagens de uma profundidade e incríveis. Obviamente, nem todos são simpáticos, né? Ali a gente vai perceber muitos personagens que são em determinado momento detestáveis, mas personagens incríveis. Acho que o personagem mais simpático, tanto no livro como na série, é Halim. Na série ele é interpretado por Antônio Fagundes, muito à vontade, mas desde o livro esse personagem é incrível, é muito simpático, é o senhorzinho que todo mundo queria ter por perto, né? E isso é interessante. A grande discussão nesse estudo de caso é em torno do protagonismo da obra. Por quê? Vamos lá. O título da obra é Dois Irmãos. E a referência de Milton Ratum claramente é as narrativas de Machado de Assis. Talvez, principalmente, a um livro chamado Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Só que Milton Ratum brinca com o leitor aqui. Por quê? Porque ele coloca os dois irmãos no título, mas o protagonista da obra é Nael. O protagonista aqui é o narrador em primeira pessoa, que é característico da literatura contemporânea brasileira. Aqui a gente tem uma narrativa de memória, no qual o Nael ele vai comentar sobre a briga dos dois irmãos, mas com o foco de descobrir qual dos dois é o pai dele. É uma narrativa de memória investigativa. É muito complicado para alguns leitores entender sobre essa perspectiva de Nael como protagonista. Porque Nael está sempre no canto, vendo tudo, escutando tudo, percebendo tudo. Mas no título são os dois irmãos. Então a gente é direcionado a acreditar que o protagonismo é dos dois irmãos. Só que o protagonismo não é. Aqui é uma reconstrução desses fatos, obviamente, fatos repassados por outras pessoas, porque, por exemplo, muita coisa que Nael narra foi repassado para ele por Halim, né? Mas nessa reconstrução da história, ele busca se identificar como ser, chegando a uma conclusão muito interessante no final do livro, né? Que é, na verdade, eu não preciso, para ter uma identidade, eu não preciso ser reflexo de nenhuma dessas figuras paternas, nem do Yaco, que ele teve pouco contato, porque quando ele nasceu, o Yakub já tinha ido embora, nem do Omar, que era uma figura detestável, apesar que no livro, em determinado momento da obra, ele não é tão detestável quanto
na série, mas ele ainda é uma figura detestável. E nem mesmo o próprio Halim, que seria o avô, que fez essa figura paterna para ele durante toda a vida, né? Ele entende que a identidade dele pode ser formada pela figura da mãe, que foi aquela que estava com ele, presente em todos os momentos da vida dele e que fez tudo por ele e que passou pelos mesmos problemas que ele, né? Então, essa construção de identidade é e talvez o mais importante dos temas da obra e representa essa estruturação aí que comprova que, na verdade, o grande protagonista aqui da obra é o Nael. Eu vou colocar, tá aqui na tela, as características de Dois Irmãos, obra maravilhosa, incrível, de Milton Ratum, né? O regionalismo, que foi como eu comentei, aqui é um regionalismo muito mais urbano e exótico por causa do estado do norte, da cidade de Manaus, que ela é um pouquinho difícil de chegar, né? Então ela se torna um pouco exótica porque ela não é tão fácil acesso a chegar lá. A busca da identidade pela figura de Nael, tentando se encontrar como brasileiro, como indígena, como libanês, né? Essa imigração libanesa, que é contada ali na chegada da figura do Galim, o pai de Zana, Halim e os amigos de Halim, a decadência de uma família completamente burguesa, mas desestruturada, né? A decadência da cidade de Manaus, principalmente com essa questão da chegada da industrialização, a ditadura militar, que tem uma passagem do livro que vai tratar, principalmente em torno da figura do professor de literatura, Laval, a nossa representação dentro do livro, e o papel dos indígenas nessa nova sociedade, nessa sociedade contemporânea brasileira, onde a gente está vendo aí 1001 problemas e abandono em torno da população indígena, descaso, morte, tudo, né, de pior a gente está vendo acontecer aí em relação à população indígena. Então é um livro extremamente valioso para o momento de hoje, mesmo com 23 anos depois, e está sendo relançado pela Companhia das Letras. E é isso, pessoal. Queria deixar esse estudo de caso sobre Dois Irmãos. Leiam essa obra maravilhosa, obra-prima do autor Milton Ratum. Agradeço a quem assistiu esse vídeo. Agradeço aí ao pessoal que está assistindo os vídeos. Comecei a fazer os vídeos para criar um engajamento para o pessoal ler mais literatura contemporânea, mas vejo que muita gente está compartilhando, né, divulgando. Então, obrigado, pessoal, obrigado mesmo e até o próximo vídeo.